AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste novo episódio AMUCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje apresentaremos o nosso querido Dr. Luiz Frederico Roppe. Dr. Luiz Frederico Roppe trará para nós o tema A História e o Cotidiano do Médico Legista. Olá, Roppe, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, doutora Rita? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom você estar hoje conosco aqui. E eu gostaria que você inicialmente falasse e nos descrevesse a função de um médico legista para quem não está familiarizado com a área. As pessoas às vezes não sabem o que médico legista faz, acha que só vai lá e faz necrópsia, é isso? Certo. Bom, o médico legista, em primeiro lugar, claro, tem que ser médico, né? Antes de ser médico legista. Ele tem que prestar um concurso público no Brasil inteiro. O médico legista é um funcionário público. E aí ele exerce a medicina legal. O que ele faz no seu dia a dia? Ele lida com a violência. Violência que ocorre com seres humanos, com pessoas. Falo seres humanos porque podem ser seres humanos vivos, ou seja, pessoas, ou seres humanos mortos. No caso de seres humanos vivos, são aqueles vítimas de violência. Vítimas que a gente chama de causas externas. A pessoa que foi agredida, a pessoa que sofreu um acidente de trânsito, a pessoa que tentou suicídio, a pessoa que foi envenenada ou intoxicada, a pessoa que sofreu violência sexual, violência doméstica, né? Basicamente, essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. E a gente trabalha muito mais com pessoas, ou seja, com seres humanos vivos. Outra coisa, o médico legista, ele só analisa, ele só avalia, só faz perícia em pessoas. Ele não faz em objetos, ele não faz perícia em animais. Isso cabe aos peritos criminais, que são de outro instituto. Não são do Instituto Médico Legal, são do Instituto de Criminalística. Doutor, e o que te inspirou a seguir a carreira de médico legista? Muito bem. Digamos assim que é hereditário, é uma tradição de família. Meu avô, durante um tempo, né, ele foi médico legista. Meu avô é falecido há muitos anos, né? Meu pai também é falecido há muitos anos. Ele foi durante muitos tempos médico legista, depois ele foi transferido para a Secretaria de Higiene, e meu pai foi legista também. Isso teve uma grande influência, né, na minha opção. Na faculdade também, eu tive aula com amigos do meu pai, que eram médicos legistas na cadeira de medicina legal, que me incentivaram a fazer medicina legal. Então, isso foi o mote, foi o que me animou a fazer a especialidade, né? Que me direcionou para a especialidade. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a sua formação? Os desafios foram os seguintes. Em primeiro lugar, quando eu me formei em 83, não existia nenhuma residência em medicina legal. A bem na verdade, hoje só existem 3 residências em medicina legal. Então, eu comecei, quando eu me formei, a fazer um estágio não remunerado. Na época, a gente podia fazer estágio no Instituto Médico Legal, então eu me formei e fui estagiar no Instituto Médico Legal. O diretor do Instituto Médico Legal
me colocou para estagiar com professores de medicina legal. No necrotério, na parte de exame necroscópico, na parte de exame de corpo de delito, lesão corporal, ou seja, na parte de exame de vivos, né? E na parte de sexologia. Eu estagiei nesses 3 departamentos do Instituto Médico Legal. E também, à época, eu fiz um estágio no Instituto Oscar Freire, que é ainda o Departamento de Medicina Legal, na época era o Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina do Trabalho e Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP. Hoje mudou um pouco isso, mas eu estagiei lá com os grandes professores de Medicina Legal, que me ensinaram muito Medicina Legal, e com esses mesmos professores eu estagiei dentro do próprio IML. Essa foi a maior dificuldade. Não havia, assim, uma formação, né, formal. Formação formal é um pleonasmo, né? Mas não havia, assim, uma formação específica para médico legista. Só uma pós-graduação, sensu lato, que não era restrita a médicos, no Instituto Oscar Freire da Faculdade de Medicina da USP. Puxa vida, vocês... Porque não é remunerado, né? Vocês foram os desbravadores, então, da medicina legal, né, doutor? Então, eu fui uma exceção. Poucos colegas faziam esse caminho para fazer a especialidade. Muitos prestavam concurso, né? E entravam no IML sem ter uma formação prévia, tá? Eu, no caso, eu já tinha uma formação prévia. Mas aí também, quando eu prestei o concurso em 1984 e em 1985 eu tomei posse aqui na equipe de perícias médico-legais Centro, aqui na Teodoro Sampaio, todo mundo acha que é o único IML que tem em São Paulo, não é, tem várias equipes, mas que eu tomei posse aqui no necrotério aqui, também eu fiquei 2 anos, né, com grandes professores, acompanhando grandes professores de medicina legal, aí no necrotério, especificamente do IML, aqui da equipe de perícias médico-legais Centro, que na época se chamava SED. E você já trabalhou em algum caso que te marcou de forma especial? E como é que foi essa experiência? Bom, trabalhei em vários casos, não cabe a gente citar casos, muitos casos de repercussão que eu participei, mas eventualmente eu não fiz a autópsia diretamente, mas depois participei da discussão do caso. Alguns casos eu participei diretamente do exame necroscópico, mas geralmente casos de repercussão, não é? Aí era era uma comissão de legistas que fazia o exame necroscópico, eventualmente o exame sexológico, a avaliação desse periciano. Nós não temos pacientes, né? Nós temos pericianos, pessoas em que a gente faz uma perícia, eles não são nossos pacientes, né? Então tem vários casos que me marcaram. Os casos que marcam são aqueles que a gente, através da nossa perícia, a gente consegue auxiliar em muito, né, a investigação e chegar à conclusão, chegar a quem perpetrou o crime e até a forma em que o crime foi perpetrado. E alguns casos chocantes, que nem vale a pena citar, mas casos de violência extrema, né, casos de crueldade extrema, de serial killers, né, de assassinos em série, não é, casos de estupros brutais, bárbaros, casos com crianças. Mas, assim, sem citar, assim, individualmente não, mas esses casos marcam a nossa vida, né? E o cotidiano do médico legista é lidar com a violência. E como é que é? Aprender a lidar com a violência na nossa sociedade. Doutor, e como é que é para lidar com as pressões da justiça e da sociedade nesses casos polêmicos ou de grande repercussão? Não é fácil. Em primeiro lugar, porque existe o sigilo pericial. A imprensa,
os próprios familiares muitas vezes querem informações que a gente somente pode dar a quem está requisitando essas informações. Ou seja, a autoridade policial, o delegado de polícia que está pedindo a perícia, o juiz, o promotor público que está atuando no caso, as informações a gente pode dar a essas autoridades. A gente não pode simplesmente divulgar os casos. Então, agora, naturalmente, se a autoridade policial, a autoridade judiciária, o magistrado ou o Ministério Público, o promotor público, pedir juntamente conosco que a gente forneça alguma informação, aí nos cabe fornecer essa informação. Mas isso não é o cotidiano, não é o normal, não é? Então é difícil, porque nós temos que fornecer as informações necessárias, mas não as informações que possam prejudicar o andamento das investigações do caso em si. Também existe uma grande pressão social, ela é cultural no Brasil, não é? Para que se libere os corpos rapidamente, que se faça os exames de corpo de delito rapidamente. O periciano chega no IML, ele quer ser atendido imediatamente. O volume de trabalho é muito grande. E nós temos um volume também de exames necroscópicos muito grande. Então, o que acontece? Para o trabalho ser um trabalho bem feito, ele não pode ser feito às pressas, né? E muitas vezes existe essa pressão da sociedade, pressão até das autoridades públicas para que a gente libere rapidamente um caso. E, normalmente, esses casos que nos solicitam que nós liberemos rapidamente, que façamos rapidamente, são exatamente os casos mais complexos, os casos de repercussão, que necessitam que nós façamos um exame minucioso. Então, nós temos que explicar para a sociedade e para as autoridades, né, que nós precisamos fazer esse trabalho, né, cientificamente e de uma forma minuciosa. Doutor, essa é uma dificuldade que temos. Como é lidar com as pressões da justiça e da sociedade em casos polêmicos ou de grande repercussão? Realmente, é muito difícil lidarmos, né, com a pressão das autoridades, né, e da sociedade nesses casos polêmicos e esses casos de grande repercussão, não é? Porque existe um entendimento cultural no Brasil que a perícia ela deve ser feita rapidamente, que o corpo deve ser liberado rapidamente, que o periciando, aquele que passa por perícia por nós, tem que ser examinado imediatamente quando ele chega. Nós temos um volume de trabalho muito grande, não é? Além de termos um trabalho muito grande, um volume de trabalho muito grande, nós precisamos fazer uma perícia científica e minuciosa. E uma perícia científica, um ato médico minucioso, demanda tempo. Muitos países, por exemplo, Inglaterra, às vezes demora uma semana ou mais para terminar um exame necroscópico, né? Ou uma perícia necroscópica. Nos Estados Unidos também, né? Não é tudo rapidamente. Então existe essa pressão social. Doutor Hoppe, não é CSI, aqueles filmes de Hollywood? Então, os filmes de Hollywood, eles são uma ficção, não é? Eles são orientados, né, por médicos, por peritos, por policiais. Todavia, como são séries, como são filmes, não é? Eles precisam gerar aquele glamour de uma série, então tem muita ficção, aquilo não existe, né? Aquela resolutividade, resolve na hora o problema, isso não existe em lugar nenhum do mundo, todos os crimes são resolvidos, isso não existe, né? Tem até aquela série que é verdadeira, Cold Case, ou Cold Cases, eu não lembro, que nos Estados Unidos são casos arquivados, que não se sabe, que não se encontrou o corpo, durante anos, ou que não se descobriu quem perpetrou aquele crime, eles reabrem o caso e tentam investigar novamente, mas não existe, assim, uma resolutividade, uma porcentagem enorme, todos os casos são resolvidos. Não existe crime perfeito, mas não existe essa resolutividade, né?
existe uma grande porcentagem em vários países de resolução de crimes, mas não é 100%. Aqui igualmente, não é? E assim, essas perícias, principalmente essas perícias de repercussão, não é? Esses casos mais, digamos assim, que geram mistério, que geram curiosidade da sociedade, as grandes catástrofes, né? Nesses casos, eles são os mais complexos, né? Que nós temos que ser muito minuciosos nos exames para que possamos chegar a alguma conclusão, não é? E que nem diz o grande mestre da medicina, William Osler, né? A medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, né, não existe uma certeza em todos os casos também, existe, eventualmente, ou em grande parte dos casos, boa parte dos casos, pode haver algum ponto que haja dúvida, não é? E nós lidamos com probabilidade. E a ciência, ela muda conforme o tempo. Então nós temos que nos adaptar. Uma coisa que aconteceu há anos atrás, nós podemos interpretá-la de uma maneira diferente hoje em dia, com novas tecnologias, com novas técnicas, né, que nós temos de resolução do caso. Puxa, como é bom conversar com uma pessoa experiente como o senhor, doutor Luiz. E que pena que o nosso tempo é tão pequeno. E eu tenho que, infelizmente, terminar a nossa entrevista de hoje e o nosso episódio agradecendo muitíssimo ao Dr. Luiz Frederico Hoppe, carinhosamente chamado como enciclopédia do IML. Os amigos sempre brincam com ele porque a sua grande capacidade de armazenar conhecimento durante também tanto tempo de preparo, né, doutor? E de chão de fábrica, como nós falamos, dá a ele um conhecimento muito vasto. Então, nós agradecemos muito o doutor Luiz Frederico Hoppe, agradecemos também o técnico nosso, que é o Del, que sempre está conosco em cada detalhe desse podcast, e agradecer principalmente você, ouvinte. E convido não só a dar o like lá para nós, mas também para dar a sua audiência no nosso próximo episódio. Muito obrigada, doutor Hoppe. Muito obrigada, ouvinte. Até o próximo episódio. Quem agradece sou eu, a doutora Rita, aos ouvintes, né, pela honra de eu ser entrevistado, né, por esse programa, programa do Projeto AMU. Né? Muito obrigado e uma boa tarde. Até o próximo episódio, então. Esperamos você. AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.